Quando Deus anuncia, então, a queda de Babilônia, vamos pensar primeiro na cidade de Babilônia, né? Naquela estátua de ouro construída pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor, e que a estátua toda é esfacelada, né? Para ser substituído pelo reino de Deus, que no caso era o reino de pedra, mostrando que só o reino de Deus é eterno. E se você olhar em Apocalipse, a gente vem estudando direto isso nas últimas lições, que existe o reino de Deus, que é eterno, existe o Criador, que é eterno, e existe o homem. O homem, ele morre no seu orgulho, na sua vaidade. Nós percebemos isso porque o próprio rei Nabucodonosor, ao construir uma estátua de ouro, ele estava dizendo que o reino dele não cairia, nem o poder nessa terra subsiste. Em algum momento ele vai cair, em algum momento ele vai fracassar. Então a gente vai para Isaías 51 e nós observamos a queda da Babilônia. Quando o reino da Babilônia foi tomado. Pesado fosse na balança e tomado foi o teu reino, como está escrito lá em Daniel. O rei Belsazar, né, no caso o neto de Nabucodonosor, vê isso diante dos seus próprios olhos, a queda da grande Babilônia. Mas aí, quando a gente vem para Apocalipse 18, que anuncia a queda da Babilônia, caiu a grande Babilônia, não mais a cidade da Babilônia, mas outro sentido, podemos dizer o seguinte, um sentido de um sistema corrupto, igual que tinha a Babilônia no passado, que era envolvido com a idolatria, que levava as pessoas para longe de Deus. Então, qualquer sistema, que pode ser uma cidade no sentido literal ou não, mas pode ser um movimento que mistura política com religião, que vende a fé, como a gente viu na semana passada, nenhum sistema desse permanece. E aí, partindo disso, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa questão. O que é que vocês acham dos homens que se exaltam? Eu tenho força, eu tenho poder. Por exemplo, hoje mesmo nós temos um presidente aí nos Estados Unidos que se acha o maioral, o dono do mundo. Aplicou impostos aí para todos os países do mundo, ele se acha o dono do mundo. Na história não foi só o Nabucodonosor, nós tivemos Napoleão Bonaparte, Hitler, que queria ser o dono do mundo. Muitos homens já se levantaram e todos caíram. O que é que vocês acham disso, irmã? O que é que vocês acham disso? Quando um homem quer se exaltar demais, quando as pessoas querem achar que é maior que Deus. Eu queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Na minha opinião, eu acredito que aquele que se exalta demais, a queda é grande, né? Porque hoje tem muita gente que tem muitos, né? Que querem ser mais do que grandão, só falta pisar. Quando a gente pensa que não, a queda é grande. Por quê? Porque só quem pode se crescer é Jesus Cristo, né? Não é nós aqui na terra pode querer ser mais do que todo mundo, tem que cair. A partir do momento que a gente aceita Deus, Deus é o Criador, nós somos as criaturas, somos filhos. Então somos servos e temos que ser obedientes a Deus em tudo. A partir do momento que a gente se torna querer maior do que Deus, é como se Deus não existisse nas nossas vidas. Então Deus é o dono de tudo. A gente tem que ser obediente a Ele e sempre ter isso em nossas vidas, nas nossas mentes, que a gente não pode fazer nada sem Deus, e sem Deus nós não somos nada. Muitas vezes, às vezes, Deus dá sabedoria ao homem, aí justamente o homem, como é que eu quero dizer? Através disso, você quer se engrandecer. Não pode ser assim, a gente tem que ter obediência até o fim e saber que nunca querer ser maior do que Deus em lugar nenhum. Nem usar o nome de Deus também para se engrandecer, que ainda também não é pior ainda, que Deus não gosta, não vai querer que a gente seja assim. A gente tem que estar sempre na humildade, nos pés do Senhor e agradecendo a Ele pelas coisas boas e não querendo ser maior do que Ele. Porque... Eu acho, irmã, inclusive, que o segredo da religião é esse. O segredo da verdadeira religião é esse. Adorar a Deus. A gente já estudou sobre isso. Adorar a Deus, aquele que fez o céu, o mar e a fonte das águas. O grande dilema do Apocalipse é
Ou você adora a Deus, o Criador, na sua perfeição, número 7, ou você adora o homem, o 666. Não é? Porque quando a gente adora a Deus, a gente tem a segurança de que o reino dele é um reino eterno. E só com Deus é que o seu povo vai subsistir. Quando o homem procura a adoração da criatura, por exemplo, o próprio rei Herodes, na época dele, ele se achava o maioral, o rei lá, não. Mandou matar Jesus porque estava com medo, olha só, irmã, com medo de vir um menino que ia se tornar rei e tomar o trono dele. Herodes era tão infantil que ele morreu primeiro. Jesus ficou adulto, né, na época de Jesus reinar, mas claro que o reino de Jesus era diferente. Ele já tinha morrido. Oxe, matar uma criança com medo de alguém tomar o trono dele. Como é que um homem não pensa? Tem gente que não pensa, acha que nunca vai morrer. E olha que eu estava lendo um livro sobre Herodes. Herodes, naquele período que mandou matar Jesus, ele mesmo podia ter pego seu cavalo, montado no cavalo, e ter montado sua escolta e ter ido até Jerusalém matar Jesus, que ele já tinha feito isso. Ele era um soldado na vida jovem, um soldado muito ativo. Mas por que ele não fez isso? Sabe por quê? Porque estava doente. Uma beira da morte, mandando matar uma ruma de criança para não tomar o trono dele. Oxe, ele não ia morrer? Então, tem muitas vezes o ser humano pensa que ele é eterno, que ele nunca vai morrer, que vai permanecer para sempre. E Deus está dizendo aqui, a única coisa que é eterna e que permanece é o reino de Deus. Como foi falado, né? Que a gente nunca devemos se exaltar. Porque quando a gente se exalta demais, a gente cai, né? Porque eu já vi muitas pessoas também, vi pessoas também da igreja na qual a gente congregou também, que caiu, por mais de se exaltar demais, também caíram, né? E graças a Deus que se levantou de novo, também continua na igreja. Com certeza, graças a Deus, ele deve ter se arrependido e hoje voltou para a igreja, está com a família na igreja. Graças a Deus, né? Eu abordei a partir da questão de reinos, né? De sistemas. Mas é interessante isso que a mãe trouxe. Isso pode acontecer também a partir do próprio homem. Quando o homem baseia-se na força do seu braço, né? A minha força, o meu entendimento, na sua própria inteligência, a gente já até discutiu isso em lições anteriores, quando falamos lá de Coríntios, né? Do homem que se exaltava. A gente tem que ter cuidado, porque o próprio apóstolo Paulo disse, quem está em pé, cuide, vigie, irmão, para que não caia. Então tem gente que se exalta demais, por causa de um cargo, de uma posição na igreja, por causa de uma religião, de uma falsa moral. E a gente sabe que todos nós estamos passivos a falhar, a fracassar. Todos nós podemos cair. Então, mãe disse até isso, né? Deu o exemplo aí de pessoas que se exaltavam e a queda foi grande. Talvez olhava assim como os fariseus olhavam, se comparando, se achando melhor, superior. A queda dos fariseus, por exemplo, né? E assim como os fariseus, muitos fazem isso hoje. Tem uma Babilônia própria dele, não é? Uma corrupção própria dentro dele. E assim como o reino da Babilônia lá no passado caiu, ou qualquer outro sistema, como descrito aqui em Apocalipse, não vai subsistir, o homem que se exalta, e a gente pega como exemplo o exemplo de Nabucodonosor, ali também como a representação do reino da Babilônia, mas como pessoa também, que se orgulhou, se exaltou, que a gente sabe o destino dele, que terminou louco, comendo capim, comendo Eva, né? O que é o homem? Quem somos nós? Nada. A única força que a gente tem que confiar é em Deus. Não diga no teu coração a minha força, o meu poder, meu entendimento, que me deu capacidade de adquirir tudo isso. Antes te lembrarás do Senhor, porque Ele, eu estou parafraseando o texto lá de Deuteronômio, é Ele que te dá força. Jesus também disse em outra passagem, sem mim nada podeis fazer. Então essa é a essência da religião. Nós vamos depender de Deus sempre. Se quisermos permanecer em pé, se quisermos subsistir, se a nossa fé tiver que permanecer, nunca vai ser por nós mesmos. Sempre será
por Deus, a gente segurando no braço de Deus, na mão de Deus, como a gente cantar aqui, né? A mão de Deus aqui nos sustenta. Amém? E a gente vir para a igreja e receber essa mensagem hoje, é a palavra que Deus tem para a irmã, para vocês hoje. Não é uma pregação, não, é um estudo. Mas Deus fala conosco também pelo meio do estudo. E a gente tem que receber isso, que eu não posso ser sozinho nunca. Eu sempre preciso depender de Deus, se eu quiser permanecer firme nos seus caminhos. Não come dizer, pode se dizer a qualquer um, mas eu não. Nunca diga isso. Quem está em pé, vigie, na hora para que não caia. Aí o que é que acontece? Hoje caiu, todos caíram. Tem o quê? Não se exaltava, não queria ser mais do que todo mundo, né? E não dizia que quem não fosse crente ia para o inferno. Ninguém pode dizer isso, é que nem Fatinha falou, né? O filho pregava, queria ser mais grande que o pastor, né? Hoje caiu. Não é quase nada. Tanto ele, né, o pai e a mãe e a família dele. O reino do homem, o poder do homem, e o Apocalipse está dizendo isso a todo tempo. Não sei se vocês percebem isso, a gente vem estudando que existem reinos que se levantam e reinos que caem. Sistemas que se levantam e sistema que cai. Nenhum permanece. Só o reino de Deus permanece. E a mensagem sempre vai ser essa. A gente escolher adorar a Deus ou o homem, de que o reino de Deus, ele é eterno, ele permanece, tudo passará, o céu e a terra passará, mas Deus não passa, o reino de Deus não passará, sua palavra não passará. E já tudo que vem do homem é areia, é construir a casa sobre a areia. A gente volta na metáfora. É construir sobre a palavra do homem. E aí a nossa decisão de seguir a Deus, o Criador, ou seguir um homem. Como na época de João, ele tinha essa decisão. Ele tinha a opção de escolher entre César, o homem, a criatura, ou Deus. A gente também tem a nossa opção de escolher hoje. E o Apocalipse, a mensagem do Apocalipse, escolha qual é que você quer seguir. Aí dá um exemplo da Babilônia. Agora, sabe, se a gente ler o texto aí de Babilônia, diz: sai dela, povo meu, para não ser pertencente nos seus pecados. Se você hoje vive na Babilônia, se você também se deixou corromper, como os reis da terra se deixaram corromper, pela sua falsa doutrina, pelo seu falso ensinamento, pelo engano da Babilônia, por achar que a religião está mais voltada para a adoração ao próprio homem, ao dinheiro. Ora, escolha, sai dela. Sabe por quê? Porque não tem futuro não, vai cair. Caiu a grande Babilônia. Tudo que vem do homem cai. Tudo que vem de Deus permanece. Então você escolhe. Agora, é falido. Você decide continuar na Babilônia, no erro, a seguir qualquer sistema que troca Deus pelo dinheiro, faz da religião uma moeda de troca, faz da religião uma mercadoria. Você escolhe. Agora saiba. Isso é uma mensagem para muitas pessoas aí que estão envolvendo religião com política, religião com negócio, questão de banco. Você decide. Tudo que é de Deus permanece. Mas que é do homem cai. Do Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me dá, tua presença é meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, tua presença é meu prazer. Aleluia! Maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma escola bíblica sabatina. Que o que estivermos estudado aqui, ó Pai, possa fortalecer a nossa alma, que sejamos
renovado todos os dias pela tua palavra, Senhor Deus, pelo conhecimento da tua palavra. Assim oro nesse sentido, nessa direção, para cada criança que aqui veio esta manhã, para cada jovem e adolescente, também para os adultos. Que nós possamos ser alimentados por essa palavra, que apesar de um estudo bíblico, nós tenhamos certeza que o Senhor também fala conosco. O Senhor falou conosco essa manhã. É por isso a nossa gratidão, Senhor Deus. Nos dá força, sabedoria, porque para que possamos depender cada vez mais de Ti, somente de Ti. Porque sem Ti, Senhor Deus, nós não somos ninguém. Estamos diante de vários desafios. A igreja está diante do desafio da construção, olhando para as nossas condições, para as nossas limitações, para nós mesmos. Nós estamos vendo que nós não temos capacidade, nós não temos recursos, mas nós não estamos confiando em nossa força, nem no nosso braço. Estamos confiando em Ti. E confiando em Ti, já temos uma certeza, Senhor Deus, que nós já somos mais que vencedores. Por isso, Senhor Deus, oramos a Ti nesse momento, na certeza que o Senhor já nos respondeu. O Senhor já tem a resposta para nós, porque Tu é o Deus que vê o fim desde o início, desde o começo. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer. Qual é o versículo que a gente aprendeu hoje nessa linha? Alguém lembra? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Isso, e a nossa historinha foi falando sobre o quê? Sobre as... Qual era o título da história? Era alguma coisa de boda. As bodas. O que aconteceu? Convidou alguns, né? E não foram, e depois... Aí chegou um homem que não estava com a roupa adequada, aí mandaram amarrar ele e ele sair da festa. Isso, por que será? Porque ele não estava preparado para participar de quê? Da festa. Da festa. E a nossa reflexão, como foi? Como podemos nos preparar para participar das bodas de Cristo? Como podemos? Vamos lá, quero ouvir. Isso. Louvar. O que mais? Isso, muito Ajudar o bem. próximo. Isso. Então, essa foi a nossa historinha de hoje. Para finalizar, a gente vai cantar uma música aqui, né? Acompanha aqui, viu? Vou ensinar agora. Batendo palma. Bora? Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos e dai glória a Deus. Erguei as mãos e cantai como filhos do Senhor.
Tem muitos filhos dele. Eu sou dele. Eu sou dele. Você também. Louvemos. Eu quero ouvir a voz de vocês. Tô ouvindo não. Tem muitos filhos dele. Eu sou dele. Eu sou dele. Você também. Louvemos. Braço direito, braço esquerdo. O Senhor tem muitos filhos dele. Eu sou dele. Eu sou dele, você também. Louvemos. Braço direito, braço esquerdo, perna direita. O Senhor tem muitos filhos dele. Eu sou dele. Eu sou dele, você também. Louvemos. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda. O Senhor tem muitos filhos. Vai, Milena, canta. Eu já tá dormindo. Eu sou dele, você também. Louvemos. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, Perna direita, perna esquerda. balança a cabeça. O Senhor tem muitos filhos. Vou botar pra cantar, viu? Filhos dele tem. Eu sou dele, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, balança a cabeça, dá uma voltinha. O Senhor tem muitos filhos dele tem. Eu sou dele, você também. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, balança a cabeça, dá uma voltinha, dá um pulinho. Tá. Aí nós vamos na oração. Obrigado, Deus, por mais um sábado. O Senhor abençoe toda a família de cada um. Todos que vierem, e abençoe também todos que não vieram. Só Deus sabe o que vem. Que abençoe as crianças que estão passando fome, os outros também. Que abençoe as pessoas que estão no hospital sofrendo e que dê uma cura. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti a tua face e te dê a paz. A graça salvadora de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito esteja com todos e sobre todos, hoje e sempre. Amém.